seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa Transforma Vet de hoje. Aqui nós discutimos as estratégias para que você, mesmo recém-formado, possa ganhar com tranquilidade mais de R$5.000 ao mês e sem depender de plantões. E sim, isso é possível e eu sou Fernanda Gamba e estou com você nessa missão. Nosso tema de hoje é um tema que eu gosto muito de falar, de estudar e é muito comum na nossa clínica diária, né? Então hoje nós vamos falar sobre insuficiência renal aguda. Então, para que a gente entenda, né? Quando que a gente considera um animal em insuficiência renal aguda? É quando ocorre uma perda de 75% da capacidade funcional renal. E isso pode levar dias ou semanas para acontecer. E qual é a função do rim, né? O que é a função renal? Então, é a excreção de produtos orgânicos metabólitos, que é a ureia e a creatinina, a manutenção do equilíbrio hidro e eletrolítico, a manutenção do equilíbrio ácido-básico e também tem a função endócrina, com a ativação da vitamina D, a produção de eritropoetina e o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, olha quão importante para a homeostase do organismo a função renal do animal estar intacta. Olha quanta coisa que a gente tem ali de importante participando da função renal, certo? Então, assim, só para a gente lembrar um pouquinho rapidamente da fisiologia do rim, a gente sabe que o glomérulo é responsável pela filtração, TP pela reabsorção de água e de solutos, alça de Henle descendente pela hipertonicidade medular, alça de Henle ascendente pela reabsorção de sódio, potássio e cloretos. E no TD, a reabsorção de sódio e a diluição da urina. E os coletores são responsáveis pelo controle final de eletrólitos, ureia e água. Certo? Então, vamos entender agora quais são as causas da azotemia que a gente tanto fala em insuficiência renal. A azotemia ela pode ter uma origem renal, no caso da insuficiência renal, mas ela também pode ter uma origem pré-renal, no caso de uma desidratação ou de uma insuficiência cardíaca, causando uma baixa perfusão, o que vai levar a uma azotemia pré-renal. Mas eu também posso ter uma origem pós-renal, no caso, por exemplo, de uma obstrução ou de uma ruptura do trato urinário. Muito comum nos animais obstruídos, né? Então, quando vem com a uretra obstruída, gato obstruído, que é muito comum, por exemplo. E daí vamos entender, então, hoje sobre a insuficiência renal aguda. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que um animal que chega em insuficiência renal aguda, ele tá em boa condição corporal, né? Pelo menos pela doença. Pode ser que ele não esteja em boa condição corporal por uma outra causa, mas a insuficiência renal aguda, ela não debilita o animal, assim como a crônica faz. Então, o animal normalmente está numa boa condição corporal. E a insuficiência renal aguda acontece por um resultado de uma queda abrupta da função renal, geralmente causada por uma injúria isquêmica ou tóxica aos rins, que podem ser reversíveis. Então aqui está o pulo do gato da insuficiência renal aguda. Quando diagnosticada no tempo correto e com o tratamento correto, a gente reverte a insuficiência renal aguda. Então, olha a tamanha importância de uma medicina preventiva e de um diagnóstico precoce correto de uma insuficiência renal aguda, né? Então, a gente vai ter ali uma redução aguda dessa função renal, que acontece de horas a dias, reversível se for rapidamente diagnosticada e tratada, e vai apresentar uma azotemia e uma uremia igual à insuficiência renal crônica, porém com menor incidência. E o que é a síndrome urêmica, né? Quais são os sintomas que um animal com síndrome urêmica apresenta? Ele vai apresentar halitose, anorexia, apatia, aumento da gastrina e, portanto, gastrite, úlceras orais, estomatite, né? Vômitos, diarreia, melena,
e desidratação também. A azotemia que a gente fala, ela acontece também na concentração aumentada do nitrogênio ureico, da creatinina e de outros produtos metabólicos nitrogenados não proteicos no sangue. Então, quando a gente fala de azotemia, não é só o aumento de ureia e creatinina. Então, a gente também tem outros produtos metabólicos não proteicos que também aumentam no sangue. E isso é importante para que a gente entenda a necessidade de uma correção hidroeletrolítica adequada num paciente de insuficiência renal agudo. E vamos entender agora as etiologias da insuficiência renal aguda, da onde vem, né? Então, eu falei que normalmente é por injúria isquêmica. Então, da onde vem essa injúria isquêmica? Ela vem de uma progressão da azotemia pré-renal. Então, por exemplo, uma hipotensão prolongada, às vezes numa anestesia que não teve um acompanhamento adequado ou que teve algum contratempo ali, o animal fica numa hipotensão prolongada e ele pode voltar da anestesia com uma insuficiência renal aguda. No caso de uma hipovolemia também, num choque circulatório, numa vasoconstrição renal por anti-inflamatório, que às vezes acontece, também por trombose arterial renal, por CID, por trombos sépticos. Essas são algumas causas que geram uma vasoconstrição renal e por isso a gente vai ter essa injúria isquêmica renal. E a isquemia renal a gente pode assim resumir também que a desidratação, as hemorragias, a hipovolemia, a baixa pressão oncótica, as queimaduras e os trombos podem causar uma isquemia renal. E daí quais são as outras causas? Nós temos também as injúrias por nefrotóxicos. Por exemplo, toxinas exógenas como veneno de cobra, abelha, cogumelos e lírio é muito comum causar insuficiência renal. Então, eu já peguei, acho que uns 2 casos de cachorro que comeram lírio e chegaram com intoxicação nefrotóxica com insuficiência renal aguda pela ingestão do lírio. Então, olha que super importante da gente explicar para o tutor quais as plantas que a gente pode ter em casa, quais não, e a gente saber que o lírio, por exemplo, causa uma insuficiência renal aguda para que a gente consiga fazer um diagnóstico mais rápido, um tratamento mais efetivo. Daí a gente tem as toxinas endógenas, por exemplo, a hemoglobina e a mioglobina podem gerar uma insuficiência renal aguda quando em excesso na circulação sanguínea. E os fármacos, aminoglicosídeos, as cefalosporinas, anfotericina B, sulfas, trimetropin e os contrastes radiográficos podem causar injúria nefrotóxica, levando a uma insuficiência renal aguda. Outros nefrotóxicos que a gente tem, muito comumente utilizados na clínica, são, além desses antimicrobianos que eu falei, são os antifúngicos, por exemplo, a anfotericina B, os antihelmínticos, as tiacertazamida, que também podem causar uma nefrotoxicidade, alguns analgésicos, como por exemplo, piroxicam, ibuprofeno, naproxen, são alguns analgésicos que causam insuficiência renal aguda nos nossos pacientes. Metais pesados, como por exemplo, chumbo, mercúrio, cromo, também são nefrotóxicos. Alguns compostos orgânicos, como por exemplo o etileno glicol, raro de acontecer uma intoxicação, sim, mas a gente precisa saber que pode causar também. Agentes intravenosos, né, os contrastes radiográficos, não é incomum que aconteça uma insuficiência renal aguda por contraste, por exames contrastados, em lugares que fazem bastantes. E os anestésicos também podem causar uma nefrotoxicidade, por exemplo, metoxiflurano, que é um anestésico nefrotóxico. Daí vamos entender agora quais são as afecções renais primárias, né? O que começa causando uma nefrotoxicidade ali. Então, daí nesse caso a gente vai ter as infecções, por exemplo, leptospirose e hepatite canina. São 2 infecciosas que causam uma insuficiência renal aguda a princípio. Depois a leptospirose normalmente leva a uma insuficiência renal crônica, mas o início é uma insuficiência renal aguda. Imunomediadores, como por exemplo glomerulonefrite, lúpus
lúpus eritematoso sistêmico. E também, em alguns casos, eu já acompanhei 2 casos de transplante renal. E quando o animal está rejeitando o transplante renal, ele começa com uma insuficiência renal aguda também. E nós temos também alguns casos neoplásicos relatados renais, que também vão gerar, a princípio, uma insuficiência renal aguda. Outros casos, nós vamos ter gerando uma infecção sistêmica, que também vai levar a uma insuficiência renal aguda secundária. Por exemplo, PIF, babesiose e a brucelose. São algumas doenças infecciosas que causam uma insuficiência renal aguda. E a pancreatite e a insuficiência cardíaca também podem gerar uma insuficiência renal aguda de modo secundário. Então a gente tem que sempre ficar de olho. Por isso que eu pego tanto no pé dos alunos de que não importa o que o animal foi fazer no seu consultório, faça um exame clínico completo, avalie todo o sistema. Porque às vezes você tem certeza que tem uma insuficiência renal aguda, mas a causa dessa insuficiência renal aguda foi lá uma pancreatite. Então, a gente sempre tem que ter um diagnóstico muito completo e uma lista de diagnósticos diferenciais exemplar para que a gente consiga dar o melhor tratamento e o melhor prognóstico ao nosso paciente. Vamos entender rapidamente agora quais são as fases da insuficiência renal aguda. Primeiro, a indução, quando o animal é submetido a essa injúria renal e, portanto, é reversível. Depois, a gente tem a manutenção. Alterações na perfusão renal, hipóxia, inflamação secundária e progressão da injúria epitelial e endotelial, com diminuição da taxa de filtração glomerular, perda da concentração urinária, gerando uma oligúria e uma azotemia. Oligúria é extremamente importante da gente entender o porquê que é causada na insuficiência renal aguda, porque isso vai modificar lá o nosso tratamento, certo? Então eu vou ter uma baixa taxa de perfusão glomerular, com baixo volume urinário e, portanto, uma uremia. E a recuperação é a última fase da insuficiência renal aguda, onde vai ocorrer a regeneração e a fibrose renal, o que leva de semanas a meses, a depender do tratamento que a gente faz e da efetividade desse tratamento para a cura da doença. E quais são os sinais clínicos de um paciente em insuficiência renal aguda? Primeiro de tudo, a gente precisa entender que um animal em ira, ele tem desequilíbrio hídrico, então ele vai ter uma desidratação. E junto com isso, ele vai ter uma produção inadequada de urina. Então, um animal em ira vai estar em oligúria ou pelo menos com uma diminuição da produção de urina. Olha aí a tamanha importância da gente mensurar o débito urinário do paciente que está internado, para a gente ir controlando o nosso tratamento e controlando essa insuficiência renal aguda. Daí a gente vai ter um desequilíbrio eletrolítico e ácido básico, gerando uma hipercalemia e uma acidose metabólica. Isso é extremamente importante lá no tratamento, certo? Nós vamos ter uma intoxicação urêmica e nós vamos ter secundariamente complicações cardiovasculares, pulmonares e neuromusculares. Lembra do exame clínico completo. Então não é porque eu tô tratando o rim que eu vou esquecer de avaliar coração, pulmão, neuromuscular, porque uma coisa pode levar a outra. Nunca se esqueçam disso, certo? Daí o animal pode estar letárgico, em depressão, ele normalmente vai estar anorético, vai ter náusea e vômito pela uremia, vai ter uma respiração mais fétida com o hálito urêmico, úlceras orais e necrose de língua são muito comuns em insuficiência renal aguda pelo alto nível rápido da azotemia e da uremia, certo? Normalmente a gente tem presença de hematêmese, diarreia e melena. Também temos casos de hipotermia, sensibilidade dolorosa à palpação renal, então o rim do insuficiente renal agudo dói quando a gente palpa. E normalmente eles estão aumentados de tamanho. Então é um rim que aumenta o tamanho em insuficiência renal aguda. Daí normalmente, como secundário, ele pode ter taquipneia, bradicardia e arritmias cardíacas. Lembra lá do distúrbio hidroeletrolítico, hipertensão e chegando ao ponto de poder ter encefalopatia urêmica. E como que eu faço o diagnóstico da insuficiência renal aguda?
Primeiro de tudo, anamnese, né? Então vai ser sempre de início súbito, então tem normalmente aí no máximo de 1 semana de duração. O animal vai chegar apresentando depressão, anorexia, vômito, diarreia, fraqueza. Pode ser que ele já esteja num estágio um pouquinho mais avançado, apresentando convulsões, síncopes, ataxias e dispneias, mas é mais raro. Normalmente o tutor traz pra gente já nos primeiros sintomas. Daí na anamnese a gente tem que fazer aquela anamnese completa perguntando se teve contato com algumas substâncias que a gente saiba que é nefrotóxica, histórico de cirurgias recentes, então pra gente saber tempo anestésico, administração de fármacos recentemente, porque nós já sabemos quais são as drogas nefrotóxicas, e a gente tem que fazer uma boa avaliação cardíaca, né? Então uma anamnese cardíaca também. Daí a gente passa para o exame físico. O insuficiente renal agudo, além do insuficiente renal agudo, lembra que ele tem uma boa condição corporal? Então, no exame físico, a gente já vai ver isso. Ele tem as mucosas ainda normocoradas, ele ainda não está num grau de anemia, como o insuficiente renal crônico, por exemplo. Ele vai ter um grau de desidratação, ele pode ter hipotermia, o hálito dele normalmente vai ser urêmico, a gente vai avaliar as estomatites e a possível presença de necrose de língua. Na palpação, a gente vai avaliar o rim, sensibilidade renal, rins aumentados. Vai avaliar normalmente uma taquipneia e uma bradicardia. E daí a gente tem uma suspeita, né? Dentro da nossa lista de diagnósticos diferenciais, uma da nossa suspeita é a insuficiência renal aguda, com esses sintomas e com essas características. Daí eu vou para o exame laboratorial. Daí, se eu peço um hemograma, o que esse hemograma vai me trazer? Vai depender do grau de desidratação e das perdas pelo trato gastrointestinal desse animal, mas não tem nada clássico no hemograma que vai me mostrar uma insuficiência renal aguda. Na urinálise, lembra na aula de urinálise que eu falei para vocês que a urinálise é um dos meus exames de triagem preferidos? O que eu posso ter na urinálise de um insuficiente renal aguda? Um sedimento muito rico com cilindrúria, glicosúria, densidade menor do que 1030, hemácias, leucócitos, proteinúria. Então, olha quanta informação que a urinálise pode me trazer. No ultrassom, o que vai aparecer? Uma nefrite, uma nefrose, uma pielonefrite, urolitíase, lembra lá das causas pós-renais? Uma hidroneforose, as obstruções, tudo pensando lá no pós-renal. E no bioquímico? O que vem no exame bioquímico para que eu saiba identificar uma insuficiência renal aguda? Aumento de ureia e creatinina, uma hipercalemia e uma hiperfosfatemia. Normalmente associadas a uma hipocalcemia, certo? E se eu tenho uma suspeita de leptospirose, obviamente eu vou ter que fazer uma sorologia, certo? Então não comam bola com leptospirose. Às vezes a gente acha que é uma doença que não é muito comum, principalmente em algumas regiões do país, mas a gente ainda vê bastante. Então, eu já vi muita gente tratando leptospirose como se fosse alguma outra doença, alguma outra intoxicação, e daí a hora que vai ver é tarde demais. Então, muito cuidado com esses diagnósticos que a gente precisa fazer com sorologia ou com algo mais específico, PCR, enfim, tá? E qual que é o tratamento da insuficiência renal aguda? Primeiro, prevenção da injúria renal, correção da desidratação, estabelecimento do débito urinário, olha lá a importância da manutenção que a gente conversou, correção dos desequilíbrios hidroeletrolíticos e as correções dos sinais clínicos da uremia, né? Então, como que eu corrijo a desidratação? Com a fluidoterapia adequada, na dose adequada. Então, como que eu costumo fazer a regrinha da reposição, da correção da desidratação? Porcentagem de desidratação vezes o peso vivo vezes 10 para dar o volume de 6 a 8 horas, né? No caso de uma hipovolemia grave, a gente pode fazer aquela conta de 90 ml por quilo por hora. No caso de insuficiência renal aguda, uma combinação legal de fluido é NaCl 0,9% com glicose 5%. E aqui vai a mesma dica de sempre, quando a gente fala de fluido, né? Cuidado com a hiperidratação. Sempre calculando, fazendo a manutenção adequada, fazendo a dose e a velocidade adequadas para aquele paciente,
o fluido adequado e a manutenção do débito urinário, a mensuração do débito urinário. Vamos estar sempre avaliando esse paciente, não é prescrever a fluido, largar lá com o enfermeiro e não voltar mais para ver. Então a gente precisa estar sempre avaliando esse paciente. O animal pode estar em oligúria e eu preciso reestabelecer esse débito urinário na insuficiência renal aguda, porque eu preciso forçar esse rim voltar a trabalhar. Eu vou estar reidratando o animal e eu preciso dar um choque no rim para que ele volte a trabalhar. Então eu posso utilizar os diuréticos osmóticos, por exemplo, o manitol, e repetir a dose a cada 6 a 8 horas e fazer em bolos, né? Normalmente a gente faz aqueles bolos de 15 a 20 minutos e a dose que eu costumo usar é de 0,25 a 1 grama por quilo intravenoso em bolos de 15 a 20 minutos. E a gente repete de acordo com o estabelecimento do débito urinário de 4 a 6 horas. A gente pode utilizar também a furosemida, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a exfoliação de potássio. Então, muito provavelmente eu vou ter que fazer a reposição desse potássio por ser um diurético de alça. Eu normalmente faço de 2 a 6 miligramas por quilo. E se não ocorrer diurese, eu repito após 30 minutos. E eu posso estar repetindo essa furosemida a cada 4 ou 6 horas, de acordo com a monitoração do débito urinário também. Outra droga que a gente pode utilizar para o estabelecimento de débito urinário é a dopamina. Com muito cuidado, porque a dopamina tem a dosagem certinha. Então, eu uso a dose de 0,5 a 3 microgramas por quilo por minuto, diluído em glicose a 5%. Então, muito cuidado com o estabelecimento do débito urinário, porque você precisa estar ali de olho, fazendo a monitoração, enquanto você tenta restabelecer o débito e reidrata o animal. Daí a correção eletrolítica. Obviamente, o ideal é sempre ter uma hemogaso, mas a gente sabe que tem muitos hospitais que ainda não contam com esse exame. Então, a gente tem que pressupor o que está acontecendo ali. Então, a hipercalemia, a gente vai utilizar o gliconato de cálcio 10%. A dose que eu costumo usar é de meio a 1 ml por quilo, intravenoso lentinho, em 15 a 20 minutos. Ou então a insulina intravenosa também, de 0,1 a 0,25 unidades por quilo, mais a solução de glicose 20%. E a furosemida também já vai ajudar a baixar o cálcio do organismo do animal. E o animal insuficiente renal agudo, ele vai estar muito provavelmente em acidose. Então daí eu vou fazer a reposição com bicarbonato de sódio. Daí eu posso utilizar a dose empírica, que é 1 a 2 miliequivalentes por quilo, caso eu não tenha a hemogasometria. E daí a gente normalmente faz a administração de metade da dose em 30 minutos e o restante em 2 ou 4 horas. E daí eu vou precisar corrigir essa uremia. Então daí eu vou utilizar as medicações que eu tô acostumada para correção do vômito. Então eu sei que tem alguns veterinários que gostam de utilizar metoclopramida, clorpromazina, tal. Eu gosto muito de utilizar a ondansetrona. Eu acho que tem um efeito melhor. E para gastrite, então a gente tem aí o omeprazol, a simeptidina, a ranitidina que está fora de mercado, mas muito provavelmente volte em breve, e o sucralfato. O sucralfato eu gosto bastante de dar em caso de gastrite urêmica, porque eu acho que ajuda bastante. Lembrando sempre que o sucralfato tem que estar 2 horas de intervalo das alimentações e de outras medicações orais, caso esse animal utilize, certo? Tratamento para estomatites e úlceras orais, né? Higiene oral com solução de clorexidine é bem legal. E lidocaína local na boca, tomando muito cuidado para não espirrar na glote, só nas feridas. Mas as estomatites doem muito, então às vezes o animal já tá melhor e ele não consegue se alimentar ainda por conta das estomatites. Lembrando sempre que é extremamente importante a gente repetir os exames e fazer o acompanhamento muito de perto desse animal, até que esteja com todos os padrões, os níveis normalizados e que o animal volte a comer sozinho, não apresente mais vômito nem diarreia e que todos os níveis séricos estejam na normalidade. Perfeito? É isso, falamos aqui de insuficiência renal aguda.
Outro dia eu volto para falar para vocês a minha opinião sobre hemodiálise canina e diálise peritoneal também. Então eu vou gravar uma aula para vocês sobre isso, porque é um assunto bem extenso também. E vou gravar um também sobre insuficiência renal crônica, que tem bastante gente me pedindo. Combinado? Espero ter ajudado. Um super beijo e até o próximo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar o sininho para que você receba todos os vídeos. E siga-nos também no Instagram e no Facebook. A gente publica diariamente conteúdos inéditos para ajudar você na transformação da sua carreira. Até o próximo. Tchau, tchau!